Vamos para mais uma questão. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas, visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Ok? Então, primeiro vamos descobrir quanto tempo esse cara aqui gasta nos 7 dias. Ele toma 2 banhos por dia. Se ele toma 2 banhos por dia, de 10 minutos, então em cada dia ele gasta 2 vezes 10 minutos, ou seja, 20 minutos por dia. Em 7 dias, basta multiplicar por 7, que dá um total de 140 minutos. Ou seja, 2 horas, não é isso? 2 horas dá 120 minutos, 2 horas mais 20 minutos. Tranquilo? Nós sabemos que cada hora gasta 4,8 kW. Então, 2 horas vai ser 9,6. Não é isso? 4,8 vezes 2. Então, 9,6 kW aqui em 2 horas. Basta pegar 4,8 e multiplicar por 2. 8 vezes 2, 16. Coloca o 6, vai 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Uma casa decimal. É como se a vírgula estivesse aqui no finalzinho. Deslocando uma casa decimal para a esquerda, vai ficar 9,6. Isso para 2 horas. Falta os 20 minutos. 20 minutos equivale a 20 60avos. Para transformar minuto em hora, basta dividir por 60. Ou seja, 20 minutos equivale a, vamos simplificar isso aqui, 20 por 10 dá 2, 60 por 10 dá 6. 2 sextos, simplificando ainda, 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. 1 terço de horas. Então, 20 minutos equivale a 1 terço de horas. Então, vai ser 1 terço disso aqui também, porque aqui é para 1 hora. Então, nos 20 minutos, nós temos que calcular quanto é 1 terço desse aqui, ou seja, 4,8 dividido por 3, que eu vou encontrar a quantidade de quilowatts referente a 1 terço de horas, para depois somar aqui a 9,6. 4,8 dividido por 3, nós retiramos a vírgula e colocamos um 0. Daí fica 48 dividido por 30, que vai dar 1. 1 vezes 30 é 30, para 48, 18. 18 não pode dividir por 30, coloca o 0 e vírgula no quociente. 180 dividido por 30 dá 6. 6 vezes 30, 180, para 180, nada. Então, dá 1,6. Daí fica 9,6 kW para as 2 horas, mais 1,6 para os 20 minutos. Somando esses dois caras, 9,6 mais 1,6. 6 mais 6, 12. Coloca 2, vai 1. 1 mais 9, 10. Mais 1, 11. Vírgula embaixo de vírgula, 11,2. Item correto é o item D de dado. Beleza? Próxima questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas,
Então, a massa corporal dele é de... Observe que 5 gotas a cada 2 quilos. Se ela receitou 30 gotas, significa que ele multiplicou a quantidade de gotas por 6, então vai multiplicar a quantidade de massa também por 6. 2 vezes 6, 12. Em 12 quilos. Proporção tranquila. Item correto, item A de avião. Ok? Então, a dica é o seguinte: quando for essas questões de proporção, se uma grandeza ficar multiplicada por um valor, a outra grandeza também tem que ficar multiplicada por esse mesmo valor. Tá ok? Para manter a proporção. Ok? Próxima questão. Um experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o poder germinativo de 2 culturas de cebola, conforme a tabela. Desejando-se fazer uma avaliação do poder germinativo de uma das culturas de cebola, uma amostra foi retirada ao acaso. Sabendo-se que a amostra escolhida germinou, a probabilidade de essa amostra pertencer à cultura A é de... Ora, a questão perguntou, sabendo que a amostra germinou. Então, as que germinaram foi 392 da cultura A e 381 da cultura B. Ele perguntou qual a probabilidade dessa amostra pertencer à cultura A. A probabilidade são os casos favoráveis sobre os casos possíveis. A probabilidade de pertencer à cultura A, vou observar a quantidade que germinou na cultura A, 392. Então, a probabilidade são os casos favoráveis, 392, sobre os casos possíveis. Os casos possíveis são todos os casos. Vai englobar tanto a cultura A quanto a cultura B. Então, vai ficar 392 sobre 773. Portanto, o item correto é o item D de dado. Beleza? Vamos nessa. Próxima questão. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve esse gráfico. Aqui está os gráficos. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Então, vai sortear um brinde para os compradores que compraram o produto A e outro que compraram o produto B. Pergunta a probabilidade de que os 2 tenham feito suas compras em fevereiro. Então, vamos ver primeiro a probabilidade de que o primeiro comprador A, tenha feito a compra em fevereiro. Então, o comprador A, aqui é o preto, olhando a legenda. Então, 10 compradores compraram no mês de janeiro, 30 compradores compraram no mês de fevereiro e 60 compradores fizeram no mês de março. Isso do produto A. Ou seja, nós temos um total de 100 compradores. Tá? Então, a probabilidade de A, ou seja, os compradores do produto A, ser em fevereiro é 30 casos favoráveis sobre os casos possíveis. 10 mais 30 mais 60. 10 mais 30, 40, mais 60, 100. Então, a probabilidade de que o primeiro comprador compre em fevereiro é de 30%. Vamos ver a probabilidade do comprador B
compre em fevereiro. Comprador do produto B. 20, então nós temos 20, mais 20, 40, mais 80, 120. 120, a probabilidade que seja em fevereiro é 20 para 120. Então, ele quer a probabilidade dos dois compradores tenham feito a compra em fevereiro, ou seja, probabilidade do produto A e probabilidade do produto B, tudo em fevereiro. Então, aqui nós temos que multiplicar. A probabilidade que ele quer é a probabilidade de A vezes probabilidade de B. Quando nós temos uma questão que pede ou que nós podemos concluir a probabilidade de A e probabilidade de B, basta multiplicar essas probabilidades para encontrarmos a probabilidade dos dois ao mesmo tempo, disso e disso. É o que nós dizemos que I multiplica e ou soma, tá ok? Então, probabilidade de A vezes probabilidade de B. Vai ficar 30 sobre 100 vezes 2 sobre 12. Simplificando isso aqui, 30 dividido por 10 dá 3 e 100 dividido por 10 dá 10. Tá ok? Vamos fazer aqui, 3 vezes 2, 6. 10 vezes 12 dá 120. Simplificando aqui por 6, simplificando aqui por 6. 6 por 6 dá 1, 120 por 6 dá 20. Portanto, 1/20, item correto é o item A de avião. Beleza? Vamos nesta próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo. Causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Observe que a questão me diz que ele pode carregar 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. A questão me diz que esse caminhão carregado com 900 telhas. Se ele está com 900 telhas, ele falta um total de 600 telhas para completar a carga. Mas ele não vai completar essa carga com telhas. Ele quer completar com tijolos. Ou seja, eu quero saber 600 telhas equivale a quantos tijolos. E aí, eu completar com tijolos ao invés de completar com telhas. Porque eu sei que cabe 1.500 telhas, mas eu tenho 900, falta 600. Eu quero saber quantos tijolos equivale a 600 telhas. Vamos fazer uma regra de 3. Eu sei que 1.500 telhas, certo, equivale a 1.200 tijolos. Eu quero saber uma quantidade equivalente a 600 telhas. Quantos tijolos vale? Chamado de X. Vamos tirar esses termos aqui, tá? Só para saber tijolos, telhas.
para ficar a minha proporção legal. 1.500 telhas equivale a 1.200 tijolos. 600 telhas equivale a quantos tijolos? X. Eu sei que eu diminui a quantidade de telhas, então vou ter que diminuir também a quantidade de tijolos. Então já sei que aqui eu tenho uma regra de 3 simples, direta. Simples, porque só possui duas grandezas, telhas e tijolos. Diretas, porque diminui a quantidade de telhas, vai diminuir também a quantidade de tijolos. Então, basta armar a proporção, 1.500 está para 600, assim como 1.200 está para X. Não inverte porque é diretamente proporcional. Simplificando aqui para facilitar a minha vida, eu posso simplificar 1.500 e 600. Cortar os dois zeros em cima e cortar os dois zeros embaixo. Por que isso? Porque é como se eu tivesse dividido por 100 em cima e dividido por 100 embaixo. Então fica 15 está para 6, assim como 1.200 está para X. Propriedade da proporção, ou cruz credo, como queira, 15 vezes X dá 15x é igual a 1.200 vezes 6. Tá? 1.200 vezes 6, vou fazer dessa forma, depois coloco os dois zeros. 2 vezes 6, 12, coloca o 2, vai 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7, colocando os dois zeros, dá 7.200. Então, 6 vezes 1.200 dá 7.200. Daí fica x é igual a 7.200 dividido por 15. 72 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15, 60. Para 62, 12. Conserva o zero. 120 dividido por 15. Eu sei que 4 vezes 15 dá 60. Então, 120, que é o dobro de 60, vai dar 8. 8 vezes 15. 120 para 120, 0. Conserva o zero e 0 no quociente. Então, 480 tijolos. Então, item correto é o item D de dado. Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esses cálculos em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de... Aqui estão as alternativas. Então, nós queremos seguir essa receita aqui para 30 convidados. Beleza? Então, primeiro, ele quer saber a quantidade de carnes, a quantidade de vinho, a quantidade de copos americanos e assim por diante. Observe que as alternativas eu tenho 120 kg de carne, 120 kg de carne, 75 kg de carne, 7,5 kg de carnes e 7,5 kg de carne aqui. Uma estratégia interessante também, pessoal, é que a gente observe as alternativas, porque descobrindo apenas um valor, nós podemos eliminar um monte de alternativas, certo? Por exemplo, se eu descubro aqui a quantidade de carnes, tá?
Suponha, por exemplo, que seja 120. Então, só será a alternativa A ou a B. Se eu descobrir que é 75 kg de carne, eu já vou encontrar a solução, porque só tem uma alternativa. E se for 7,5 kg de carne, eu já posso eliminar o item A, B e C. Só vou ficar entre a letra D e a letra E. Então é muito interessante também a gente observar a questão como um todo, tanto os dados como as alternativas. Beleza? Então vamos observar aqui quantos quilos de carne essa pessoa vai precisar para a sua festa, para uma quantidade de 30 convidados. Observe que a questão diz para estimar 250 gramas de carne para cada pessoa. Ok? 250 gramas por pessoa. Como ele quer para 30 pessoas, então aqui eu tenho que multiplicar por 30 embaixo, eu tenho que multiplicar também por 30 em cima. Como eu multipliquei por 30 embaixo, eu devo multiplicar também por 30 em cima, para achar a quantidade de gramas referente a 30 pessoas. 250 vezes 30, nós podemos fazer 25 vezes 3, que dá 75, e colocar agora os dois zeros. Portanto, 7.500 gramas. 7.500 gramas, nós devemos dividir por 1.000 para transformar em quilo. Então, 7.500 gramas dá 7,5 quilogramas para 30 pessoas. Portanto, o item correto ou é o item D ou é o item E, porque aqui na letra C tem 75 kg de carne, então nós podemos desconsiderar todos os outros valores. Aqui na letra B, a quantidade de carne já está errado, então já podemos eliminar a letra B também. A letra A podemos eliminar também. Ou é a letra D ou é a letra E, baseado apenas nesse primeiro dado. Vamos observar se nós vamos utilizar 30 litros de cerveja, 30 garrafas de cerveja, ou 15 garrafas de cerveja. A receita me diz o seguinte, que uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Então, para 30 pessoas, eu devo multiplicar por 15 aqui a quantidade de pessoas e devo multiplicar por 15 aqui a quantidade de cerveja. Então, são 15, 1 vezes 15, 15 cervejas para 30 pessoas. Então, são 15 garrafas de cerveja. Então, o item correto é o item E de Eva. Ok? Então é isso aí. Finalizamos mais uma questão. Um abraço e até a próxima. Tchau. Fui.